Sísifo era um mortal com ascendência divina, porque ele era filho do deus Éolo, o deus do vento. E aí ele era conhecido por ser muito astucioso, por ser muito esperto, por conseguir enganar os deuses, inclusive a morte, né? Como é que isso acontecia? Ele foi o rei e fundador da cidade de Corinto, na Grécia. E essa cidade tinha um problema sério porque não tinha fontes de água doce. E aí, um belo dia, ele estava lá na cidade e percebeu que estava passando pelo céu uma águia, a águia de Zeus, carregando uma bela jovem. E ele reconheceu essa jovem como sendo a filha de um deus rio. E aí ele imediatamente percebeu como é que poderia se beneficiar dessa situação. Então ele foi lá no deus rio, Azulfo, e disse: olha, eu sei onde é que está a sua filha, ela foi raptada por Zeus, e eu posso lhe dizer onde ela está, você precisa apenas criar uma corrente de água na cidade de Corinto. Esse deus rio aceitou, consentiu, pôde resgatar a sua filha e criou uma nascente de água lá. E aí Zeus ficou muito furioso e mandou que Thanatos, ou seja, a morte, fosse buscar Sísifo. Quando Thanatos chegou para buscar Sísifo, ele começou a falar: eu sei que realmente meu momento chegou e tudo, mas olha, eu estou impactado com a sua beleza, como você é uma criatura esplendorosa. Vamos fazer o seguinte, já que eu não vou mais precisar dos meus bens, eu vou te dar alguns adornos. Olha que lindo esse colar. E aí deu um colar para Thanatos. Quando Thanatos colocou o colar, foi que percebeu que na verdade aquilo era uma coleira. E naquele momento, Thanatos se tornou prisioneiro de Sísifo. E a partir de então, ninguém mais morria, porque a morte não estava podendo atuar. Aí Ares, que é o deus da guerra, começou a ficar revoltado. E Zeus também ficou muito enfurecido com aquela situação, porque ninguém mais morria. Mesmo as guerras, as pessoas eram feridas, mas não chegavam a morrer. Os doentes, os enfermos, não tinha esperança de alívio para aquele sofrimento, porque sabia que por enquanto não iam conseguir morrer. Então a vida, sem a perspectiva, sem a esperança da morte, passou a não ter mais sentido. E aí Zeus falou que Ares fosse resolver essa situação e fosse libertar Thanatos e matar Sísifo. E assim foi feito. Thanatos foi libertado e Sísifo foi enviado para o reino de Hades. Só que Sísifo, muito esperto, já tinha previsto que isso ia acontecer e já tinha combinado com a sua esposa o seguinte: se eu morrer de forma prematura, você não me enterre e não preste as homenagens cabíveis a um rei, as homenagens fúnebres. Aí ela, tá certo, combinado. Então, quando ele chegou lá no reino de Hades, ele disse para Hades: olha, eu estou muito indignado porque a minha esposa não prestou as homenagens fúnebres, não me enterrou, não fez esse ritual da forma que era para ter sido feito, e agora eu estou aqui sem estar inteiro, né? Só uma parte minha, porque esse ritual não foi completo. E aí Hades concordou com ele: realmente isso é um grande sacrilégio. Aí Sísifo disse: pois então me permita que eu volte ao mundo dos vivos para poder resolver essa situação e me vingar da minha esposa. Hades disse: então você tem um dia para ir ao mundo dos vivos, resolver essa situação e voltar para o mundo dos mortos. E aí Sísifo saiu e nunca mais voltou, não cumpriu com a sua parte do acordo, fugiu com a esposa e conseguiu assim driblar a morte pela segunda vez. E só foi morrer depois de velho, de causa natural. E aí quando ele finalmente morreu, que chegou lá no reino de Hades de novo, ele foi condenado, então, pelos deuses que estavam, né, injuriados com ele, a seguinte tarefa: todos os dias ele tinha que empurrar uma pedra bem grande de mármore até o topo de uma montanha. E quando ele chegasse no topo da montanha, a pedra ia rolar de novo montanha abaixo.
Então, todo dia ele fazia o esforço de levantar a pedra só para quando chegar lá em cima a pedra rolar de novo. E isso por toda a eternidade.